Espírito Santo, quando Jesus subiu aos céus, Ele disse que não nos deixaríamos sozinhos. Ele disse que deixaria o Espírito Santo, o Consolador, nosso professor. Por isso, em nome de Jesus, Espírito Santo, nós te damos de liberdade essa noite para nos ensinar, para continuar nos ensinando, porque se o Senhor não estiver à frente, vai ser só uma palestra, e palestra não muda a vida de ninguém, palestra não salva ninguém, palestra não cura ninguém. O que salva, o que cura ainda hoje é o Evangelho de Jesus, é a novidade de vida que Ele é. Por isso, Espírito Santo, tem misericórdia de nós. Nós somos filhos limitados de um Deus ilimitado. Fala conosco, Espírito Santo. Nos convença da tua verdade, nos convença do teu amor, nos convença do porquê nós estamos aqui, domingo após domingo. Pode subir, puto, pode ficar alto, não tem problema não, me ajuda a pregar hoje. Quero que você tire 2 minutos agora para ter um tempo com o Senhor, para você entregar o teu coração para Ele, para você entregar aquilo que está te afligindo para Ele. Seja lá o que for, talvez você não consiga verbalizar, mas nem que seja na tua mente. Deus é um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe da tua mente. Fala com Deus aí durante os próximos 2 minutos. Espírito Santo, eu entrego para Ti essa noite os pesos que eu carrego. Eu entrego para Ti essa noite, Espírito Santo, as minhas certezas. Espírito Santo, eu entrego a minha sabedoria. Eu entrego tudo, Espírito Santo, para que o Senhor possa fazer algo em mim. De nada tenho falta, de nada tenho falta. Mas não nos deixe sair daqui sem a Tua presença, Espírito Santo. E pastor, e mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. E pastor, e mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. E pastor, e mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada tenho falta, de nada tenho falta. E Jeová Jireh, e Jeová Nissi, e Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Adoro o Senhor. Jeová Shalom. Obrigado, Jesus. E Jeová De nada eu tenho falta, Senhor. Se eu tenho Jesus, de nada eu tenho falta. Jeová Nissi, Jeová Shalom,
Declare isso para o seu irmão que está do seu lado aí, ó. Declara assim, ó, Jeová Shalom na sua vida. Jeová Shalom. Que o Deus da paz, que o Deus da paz que excede todo entendimento, seja com você essa noite, em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, Ele se fará presente. E se eu falar que você tem entendido esse versículo errado, você acredita? Se você estivesse sozinho aqui, Ele não estaria presente? Quando Deus fala sobre isso, Ele quer dizer o seguinte: se você estiver num lugar e o Espírito Santo estiver presente, você mais 1, 2 ou 3, eu me farei presente, porque a minha presença já é real. Então Ele está presente aqui. De volta ao jardim do relacionamento. Amém? Para você que já é crente há algum tempo, pode parecer que essa mensagem é bem básica. Para você que está vindo hoje, primeira vez, está tendo um contato com a igreja, é de fácil entendimento. E na hora dos dias, a irmã Maria estava contando aqui o testemunho, e esse final de semana tem sido um final de semana bem, como é que eu posso falar? Eu tenho apanhado de Deus esse final de semana. E você precisa entender que apanhar de Deus é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. Ser confrontado pela palavra, ser confrontado por Deus através de alguém, é a melhor coisa que pode acontecer na minha vida e na sua vida. Eu fui sábado numa reunião de pastores, representando o pastor, com o Dieguinho, a Nayara foi com a gente também. E é incrível como parecia que só tinha eu naquela sala. E como durante 40 minutos, todas as palavras que o pastor, parece aquela coisa de crente, né? Foi para mim. Não, eu quero que você entenda que é mais profundo que isso. Deus mudou o entendimento que eu tinha sobre algumas coisas. E é como se eu estivesse sozinho naquela sala com aquele pastor falando aquela palavra para mim. E a única coisa que eu podia falar era amém, Senhor, amém, Senhor, amém, Senhor. E ele deu um testemunho do neto dele. E acabou que aconteceu uma coisa que hoje que é a mesma situação. Paulo Francisco e a Valentina chegaram ali para me pedir um dinheiro para entregar aqui de oferta. E eu não ando com dinheiro, eu tenho dinheiro. Já pedi pro seu avô que tem dinheiro. Tô brincando. Não, mas eu não tenho dinheiro. Eu não uso dinheiro em papel. Quase ninguém usa mais dinheiro em papel. A coisa mais rara que tem, você, não sei, né? Tem gente que ainda usa, mas eu não uso. É só Pix. E aí eu falei, tem não, filho. Semana que vem a gente resolve esse seu problema. Mas o que eu quero que você entenda, querida, o problema não está em eu não ter tido dinheiro para dar para ele aqui. Mas a coisa mais interessante que há é o princípio que já existe dentro do coração dele, cara. O princípio que existe dentro do coração do Paulo Francisco e da Valentina, que eles entendem o que eles precisam ofertar a Deus, que eles precisam servir a Deus com tudo que eles têm. E enquanto a gente não voltar para o jardim do relacionamento, nós não vamos compreender esse princípio. E hoje eu estava escrevendo essa palavra. E eu reguei ela em lágrimas, porque a palavra sempre vai falar primeiro com o pregador. Deus sempre vai falar com quem está ministrando primeiro, sabe? E eu tava ali, a Carol me deu um chocolate. Falei, não, come um chocolate, você tá nervoso. Você nunca fica nervoso, mas você tá um pouco nervoso hoje, né? Eu tô com vontade de chorar, irmãos. Eu não sei se você tá um pouco assim, mas eu tô com uma vontade de chorar, velho.
Eu choro já normalmente, mas é que quando você entende o princípio ali, a essência, velho, do porquê que você foi criado. A gente fica correndo atrás de tanta coisa nesse mundo. Eu não estou te julgando, cara, você tem que correr atrás das suas coisas, mas às vezes a gente esquece do porquê que nós fomos criados, do pra quê que nós fomos criados, qual que foi o objetivo, qual que é a nossa origem. Antes de falar do jardim, vamos falar da nossa origem, do nosso ponto inicial, do nosso local de nascimento. Para você que trouxe Bíblia, abre aí em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 26 até o 31. Você precisa saber de onde você foi originado, qual é o seu ponto de partida. Gênesis capítulo 1, versículos 26 ao 31. E antes de ler, entenda que na criação, o Deus triuno que nós cremos, que é um único Deus dividido em 3 funções, Jesus estava lá, o Espírito Santo estava lá, e o Deus Pai estava lá. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham-se e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimentos para vocês. E dou todos os vegetais com o alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Versículo 31. E Deus viu tudo o que havia feito, e havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 6º dia. Esse é o seu ponto de partida. Porque se você crê que você foi redimido pelo sangue de Cristo, ninguém subiu numa cruz para pagar nada. Você foi perdoado porque você crê que aquele que foi levantado no madeiro morreu por você. E se você crê que Jesus gerou salvação em você, mesmo você não tendo feito nada, você precisa entender também que os pecados de Adão e Eva você herdou. Entende? Mas esse é o seu ponto de partida. Foi aqui que Deus te originou. Deus te originou num lugar perfeito. Deus, quando colocou Adão lá e Eva, Ele não simplesmente colocou e falou assim: se virem, animais vivem, homens reinam. Tanto é que Ele coloca lá e Ele fala o quê? Vocês vão reinar sobre esses animais. Essas árvores frutíferas aqui são para vocês. Esse é o lugar de onde você foi originado. Talvez você achou que você tinha nascido aí você nasceu aí no estado aí e tal, mas na verdade a tua origem está aqui no jardim. A tua origem está aqui neste lugar perfeito, onde não existia doença, onde Deus te fez para reinar, onde Deus te fez para um relacionamento direto com Ele. Fomos criados à imagem e semelhança do Criador aqui na terra. Ou seja,
desde o início, sempre foi, Francisca, sobre sermos cópias de Deus aqui na terra. Pequenos Jesus aí, por onde quer que andem. Sempre foi sobre isso, irmãos. A imagem e semelhança não tem nada a ver sobre característica. Não tem nem gêmeos aqui hoje, ó. Não tem ninguém que se pareça aqui, digamos. Todos têm características diferentes. Todo mundo, são 8 bilhões de pessoas na terra, cada um com uma digital diferente. Então imagem e semelhança não é sobre o físico, mas sobre manifestar a Deus aqui na terra como uma cópia fiel dele. Foi para isso que você foi criado, querido. Foi nesse lugar que você foi gerado, sem necessidade, sem doenças. Em nosso ponto inicial fomos abençoados. Gênesis 1, 28. Deus os abençoou. Você foi criado para ser uma bênção, querido. As bênçãos têm que correr atrás de você. Mas você precisa entender esse princípio do jardim. Na nossa origem nós temos um lugar para chamar de nosso, jardim do relacionamento. Gênesis 2:8, para quem está com a Bíblia aberta ainda aí. Não fecha a Bíblia não, que nós vamos ler a Bíblia hoje. Gênesis 2:8. Ora, Gênesis 2:8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim do Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Existe um lugar para chamar de nosso, e Deus te criou e colocou. Quando Deus criou o homem, colocou ele naquele lugar. Desde o início, lá no Éden, Deus procura se relacionar com você. Existia um momento específico para isso. Na viração do dia, Adão recebia a visita de Deus no jardim para um momento de comunhão e intimidade. Depois de realizar todas as suas tarefas, Adão ansiava pelo entardecer, quando finalmente veria seu amado e caminharia com ele. Querido, entenda que Deus não criou Adão para ele simplesmente dar nome às plantas, para ele simplesmente reinar sobre aqueles animais. Adão, e antes do pecado você precisa entender que não existia fadiga, o homem não se cansava, não tinha essas coisas, mas existia algumas funções que Adão exercia. Ele cuidava ali dos animais, ele cuidava ali das coisas, mas Adão ansiava pela viração do dia. Por quê? Porque era o momento mais importante, era o momento em que Deus descia para ter um relacionamento direto, íntimo com Adão, para conversarem, para se relacionarem. Porém, em Gênesis 3:8, após pecarem, Adão e Eva não atendem o chamado do seu Criador, do seu Pai. Adão e Eva quebram o momento de comunhão e intimidade pelo qual tinham sido criados. Se escondem por causa da vergonha que o pecado gerou. Deus descia para ter um relacionamento com Adão e Eva todos os dias. E um belo dia, Adão, não exercendo a função dele para com a sua esposa, com a sua mulher, fazendo lá, sabe lá o que, Eva se afasta e vai até a árvore. A única coisa que Deus falou que eles não podiam naquele lugar, naquele jardim: vocês podem tudo aqui,
menos comer do fruto dessa árvore. E a Eva trocando seu momento de relacionamento com Deus. E entendam, queridos, que dá trabalho ser íntimo de Deus. Dá trabalho ser íntimo de Deus. Você não vai conseguir ser íntimo de Deus só vindo aqui no domingo. Você não vai conseguir ser íntimo de Deus só vindo na escola bíblica. Ser íntimo de Deus dá trabalho, por quê? Porque requer tempo, requer investimento. Você precisa investir tempo com Deus, no seu quarto de oração, no seu lugar de oração. Você precisa orar, você precisa buscar, você precisa abrir mão da sua vontade. E aqui eu estou conjecturando agora, tá? Talvez isso foi cansativo, mesmo não existindo. Talvez Eva falou: eu estou conjecturando, pelo amor de Deus, isso não está na Bíblia. Eu estou pensando, aqui é uma intimidade minha com Deus. Dá muito trabalho, eu tenho que ficar esperando Deus descer todo final de tarde. Vou ali naquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Mais fácil. Dá trabalho vir para o culto, dá trabalho vir para a escola bíblica, dá trabalho vir ir para o GR. Vou botar uma mensagem aqui no YouTube de alguém que eu nem conheço. E olha que eu não acho problema nenhum, eu vejo algumas ministrações, eu só seleciono quais. Dá trabalho eu separar meia hora, 40 minutos todo dia, e eu me separar um pouquinho para orar. Dá trabalho ter que ficar lendo, essas letrinhas pequenas aqui, sabe? Dá trabalho. E aí Eva encosta naquela árvore lá, o inimigo em forma de serpente lança uma lábia nela. Era só, na hora que o diabo chegou lá, é um meme que está rolando por aí, né? Quando a cobra oferece o fruto para Eva e fala assim: pode comer. Se tu comer, tu vai ficar sabendo de tudo. Era só Eva ter falado assim: come tu então. Era só ela ter falado isso. Mas não. Ela fala: quer saber de uma coisa? Tá mais fácil aqui, Francisco. Eu acho que eu vou só comer mesmo vou só pegar esse fruto aqui. E aí Eva, que deixou de ir para o seu lugar de encontro no jardim do relacionamento com Deus, está num lugar onde não era para ela estar, fazendo o que não era para ela fazer. E muitas vezes, irmãos, a gente está caminhando numa igreja, fazendo o que não é para a gente fazer, insistindo com o que não é nosso, lutando com Deus, não no sentido bom, como Jacó fez, mas teimando com Deus. E ela come aquele fruto. E quando ela come aquele fruto, Adão chega, não sei da onde, porque só tinha 2 pessoas no mundo. 2. Ele estava longe da única pessoa do mundo, só tinha 2 pessoas no mundo. Aí ele chega: o que tu fizestes foi a serpente. Aí Deus chega, Francisco, porque você e eu, nós podemos até não cumprir com o nosso compromisso com Deus, mas Deus nunca deixa de vir. Deus nunca deixa de cumprir. Deus desceu, na virada do dia Deus desceu. Aí você fala: mas Deus já não sabia? Claro que Deus sabia, mas Ele não tinha dado livre-arbítrio para eles? Deus desceu. E aí Adão e Eva escutam os passos de Deus. O que eles fazem? Se escondem. Por quê? Porque o pecado gera vergonha. E eles se escondem de Deus. Adão, Eva, estou aqui para o nosso momento, para o nosso GR. Cadê vocês? Senhor, a gente está escondido aqui porque deu ruim. Por que vocês estão escondidos? Você percebe que Deus está dando oportunidade do homem voltar atrás e falar assim: Senhor, eu fiz besteira, perdoa-me. Eu acho que ele nem sabia o que era perdão, né? Não existia pecado. E aí Deus fala: por que vocês estão escondidos?
gente fez o que não devia fazer. Aí Deus pergunta para Adão, por quê? Quem era o líder ali? Era Adão. Ué, Adão, o que aconteceu? Aí Adão fez o que a gente faz muitas vezes. Foi a mulher que tu me destes. A gente coloca a culpa em Deus, cara. Foi essa mulher aí que tu me deste, Senhor. Ela foi lá e comeu o fruto. Deus aponta para a mulher. E aí? Joga a culpa em Deus novamente. Foi a serpente que tu criastes. Todo mundo certo, só Deus que estava errado. Aí Deus virando para a serpente não falava. Coitado, perdeu as patas. Mas tu percebe o ponto chave aqui, onde existia um princípio de na viração do dia, Deus tinha um encontro marcado com Adão e Eva. E eles quebraram esse princípio. E toda vez que você quebrar um princípio, querido, você vai estar atraindo algumas coisas ruins para a sua vida. Se esconderam por causa da vergonha que o pecado gerou. A partir de então, a comunhão entre o homem e Deus foi quebrada. O homem passa a não ser mais íntimo de Deus. A viração do dia não tem mais valor nenhum. A partir do momento em que o homem quebra esse princípio, ele perde o benefício de ser íntimo de Deus. Sabe quando a gente fala que o véu se rasgou? Nesse momento o véu se fechou. Percebe que o homem não dependia de ninguém para se relacionar com Deus. Era um relacionamento direto entre o homem e Deus. Nesse momento o véu se fechou. Adão e Eva, que andavam com Deus no jardim do relacionamento, que eram íntimos de Deus, foram expulsos desse lugar e da presença de Deus. Você que está com sua Bíblia aberta, Gênesis capítulo 3, versículos 23 e 24. Versículo 22, melhor. Gênesis capítulo 3, versículos 22 ao 24. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Você já parou para pensar que não era para você morrer? O homem não foi feito para morrer. Adão não foi criado para morrer. Um lugar perfeito, com uma vida que não se acabava, conhecendo só o bem. Depois que come do fruto, começa a conhecer o bem e o mal, porque desobedeceu. Foram expulsos. Eles conseguiram perder no paraíso. Adão e Eva perderam no paraíso. Eles andavam com Deus. Queridos, entendam que isso não é figura de linguagem. A não ser que você não acredite na Bíblia, era real. Era um lugar real, com um casal real. Deus descendo. Como era a forma que Deus descia? Sei lá. Eu só sei que Ele descia. Às vezes a gente está aqui no culto, André, e aí, rapaz, está tendo um louvor, tem uma palavra assim, mas né, e aí dá um arrepiozinho, já é um negócio maravilhoso, meu irmão. Acho que Deus passou por aqui. Você imagina, você está caminhando e Deus está vindo ao seu encontro assim, ó, Deus está vindo. Vou caminhar com Deus hoje. Não tinha boleto para pagar, não tinha doença, não tinha
Tinha um monte de coisa que faz raiva pra gente hoje em dia. Mulheres, vocês entendem que não eram para vocês sentirem dores de parto? Não eram para vocês terem suas regras aí mensais? Acho que eu fui educado falando assim. Você já parou para pensar nisso? A partir de então, a comunhão entre o homem e Deus foi quebrada. O homem passa a não ser mais íntimo de Deus. A viração do dia não tem mais valor nenhum. Adão e Eva, que andavam com Deus no jardim do relacionamento, que eram íntimos de Deus, foram expulsos desse lugar e da presença de Deus. Depois disso, começa uma saga. O homem é expulso do jardim e começa uma história que você tem que ter fé para acreditar. O homem começa a se multiplicar, começa a se espalhar. Aí Deus vem, separa um povo específico para ele. Ao mesmo tempo, a maldade começa a se ampliar. E aí, lembra que o homem que era íntimo de Deus não tem mais relacionamento com Deus. Deus levanta alguns homens para guiar esse povo até a terra prometida. O povo vai lá e pega contra Deus. Deus levanta juízes, o povo vai lá e pega contra Deus. Deus levanta líderes, o povo vai lá e pega contra Deus. Deus levanta profetas, o povo vai lá, mata os profetas. Deus permite que esse povo levante reis, e nem os reis dão jeito nesse povo. Percebe que depois que o homem perde o contato direto com Deus, bagunçou tudo. Sabe qual é a primeira coisa que Deus faz, querido? Quando você de verdade recebe Jesus como seu Senhor e Salvador e decide. Tem gente que só levanta a mão e declara. Se a declaração é feita só com a boca e não é feita com o coração, quando é feita com o coração, vai doer, mas você não abre mão. A primeira coisa que Deus faz quando tu recebe Ele como seu Senhor e Salvador é organizar a tua vida, meu irmão. E tu percebe que aqui tá uma bagunça. O povo está espalhado, a maldade aumenta na terra. Tanto é que Deus tem que mandar um dilúvio, porque a vontade de Deus naquele momento era acabar com tudo. Como tinha um homem só justo, a Bíblia usa esse termo, Noé, Deus não acaba com a humanidade. Mas percebe que está uma bagunça. E mesmo Deus tendo levantado líderes, profetas, juízes, reis, nada disso adiantou. Nada disso fez com que o homem voltasse para o seu lugar de origem. Nada disso fez com que o homem parasse e falasse assim: meu irmão, eu preciso voltar para o meu relacionamento íntimo com Deus. Nenhum desses homens foram capazes de fazer com que voltássemos para o jardim do relacionamento. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Então, Deus vendo tudo isso, Deus tendo mandado juízes, líderes, profetas, reis, e nada tendo feito, Ele diz: porque eu amei tanto o mundo, que dei meu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pode abrir seu olho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele preferiu se tornar como um de nós, enviar o Filho dele, aquilo que era precioso. Para quê? Para que Jesus morreu? Será que foi só para a gente ser salvo? Será que Jesus morreu só para a gente ser salvo? Só para ter os nossos pecados perdoados? Por que você não foi para o céu então ainda? Não, Jesus não morreu só para você ser salvo.
Jesus não morreu só para você ter seus pecados perdoados. Jesus morreu para que você pudesse voltar para o jardim do relacionamento. É por isso que você está vivo ainda. Com essa declaração de amor de João 3,16, Deus nos devolve a chave do jardim do relacionamento. Mateus 27:51 vai dizer que o véu se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Lembra que o véu tinha sido fechado? Quando Deus entrega Jesus e Jesus cumpre o propósito, o véu se rasga. E o que é isso, Igor? O que significa isso? Significa que você tem acesso novamente ao Pai. Significa que aquele relacionamento que foi quebrado lá atrás, que aquela intimidade que foi tirada lá atrás, foi resgatada por meio de Cristo Jesus. E Cristo Jesus agora é a chave para você voltar para esse jardim. Por isso que não é sobre o Igor, não é sobre o Douglas, não é sobre fulano, não é sobre ciclano, é sobre Jesus, a chave que abre as portas do jardim do relacionamento novamente. É por isso que você tem que vir para cá, por causa dele. Não é por causa do Putu, que toca maravilhosamente bem. É por causa dele. Ele é a chave. E se tu não tem essa chave, o véu continua fechado. Se tu não tem essa chave chamada Jesus, o véu continua costurado. E nós que fomos gerados em Adão e Eva, da mesma forma fomos perdoados em Cristo Jesus. Quem se sente perdoado, cara? De verdade, se você não consegue entender isso, você precisa marcar um gabinete ali com o pastor. Você precisa entender que você foi perdoado. Porque quem entende que foi perdoado anda como perdoado e não mais como escravo. Sabe por que eu já falei isso, mas eu vou repetir. Sabe por que o judeu ortodoxo não acredita que Jesus é o Jesus mesmo, o Salvador? Porque eles estavam aguardando um Salvador, tia Sônia, que ele ia vir num cavalo branco, com a coroa, com a espada, e ia acabar com o governo de Roma, ia libertar o povo judeu, ia colocar o povo judeu em alto no Twitter. Sai desse Twitter, esse Twitter é do cão, velho. Só tem fofoca. Os jovens estão me entendendo. Mas não, veio um filho de carpinteiro montado num jumento. Porque eles não entenderam que não era para livrar de um governo, era para te dar a liberdade de lutar contra o pecado, era para te libertar das chaves do pecado. E você poder dizer assim: eu não sou mais escravo do pecado por meio de Cristo Jesus, a chave que abre as portas do jardim. É por isso que eles não acreditam, eles estão até hoje lá, aguardando o rei voltar. Conversa que judeu tem que orar por mim. Eu que tenho que orar pelos judeus, para que Deus abra a mente, os olhos dele. Quando você vê os judeus, pede para ele colocar a mão. Aonde? Abaixa aí, deixa eu orar por você, o catarrento, para ver se você acredita em Jesus. Porque eu estou salvo, você não. Aquele que crê, for batizado, será salvo. Conversa de que judeu tem que orar na minha cabeça. E Jesus não somente, olha isso aqui, cara, entende isso aqui. E Jesus não somente nos restaura esse jardim, como nos dá o direito de o chamar de Pai. Já não somos só uma criação, somos agora filhos. No jardim, Adão se relacionava como uma criatura, uma criação, era um amigo ali de Deus. Agora, depois de Cristo Jesus, nós somos filhos. Como o apóstolo Paulo diz, co-herdeiros com Cristo. Por meio de Cristo nos tornamos filhos. Isso é muito mais intenso. Hoje Deus não nos visita mais na viração do dia para nos relacionarmos.
Ele mesmo habita em nós. Olha que maravilhoso, olha que coisa linda. Olha o que você carrega dentro de você aí, irmão. O Espírito que andava ao seu lado hoje habita dentro de... Aleluias, aleluias. Seja um pouco mais ousado para acreditar nessas coisas, queridos. Sejam mais intensos. Sejam mais radicais. Você não tem que ser radical para ir afrontar a fé dos outros lá fora, não. Você não tem que ser radical para falar que o fulano, ciclano, porque não confessa a mesma fé, não é de Deus. Não, a radicalidade que você tem que ter é essa, de acreditar que Deus mora dentro de você e que cada ação sua conta para que outras pessoas enxerguem Jesus através de você. Mas você precisa ser radical para acreditar nisso. E por Deus habitar dentro de nós, nós não precisamos mais esperar a viração do dia. Por quê? Porque se Ele habita dentro de mim, qualquer hora é, qualquer lugar é. Eu estava um pouco tenso aqui, meu irmão. Aí eu falei, vou ali na salinha, antes de pegar aqui o microfone. Aí estava meio barulho, eu entrei. Oh Deus. Aí eu me ajoelhei lá no vaso mesmo, era o lugar que tinha. Porque Ele está dentro de mim, meu irmão. Quem torna um lugar santo não é você, não sou eu. Quem torna um lugar santo é o santo. Então não precisa mais esperar só às 3 da manhã que funciona, só às 5 da manhã que funciona. Se você está num propósito com Deus, amém, queridos. Mas entenda que Deus ouve às 3, às 5, às 7, meio-dia. Deus ouve às 16 horas. Deus ouve às 20h15. Por quê? Porque Ele agora habita dentro de... É isso. Glória a Deus. Glória a Deus pelos irmãos que estão falando glória a Deus. Glória a Deus. Não precisamos mais esperar a viração do dia. Ele vive dentro de nós. Volte para o jardim do relacionamento hoje. Deus não te criou. E você precisa entender isso aqui para você não se ofender errado, tá? Você só pode se ofender. Dentro da igreja a gente tem que se ofender com as coisas certas. A gente não pode se ofender com as coisas erradas, tá? Deixa eu te falar, querido. Deus não desceu lá do céu e veio aqui na terra e fez assim, ó, soprou um sopro de vida dentro de você. Lembra que eu estou relacionado a Adão? Foi assim que Deus criou o homem, né? Ele desceu para que você se tornasse um líder de jovens, para que você se tornasse um pastor, para que você se tornasse um ministro de louvor, para que você se tornasse alguém da dança, para que você se tornasse alguém que serve ao altar, alguém que recepciona. Não, Deus te criou para ter um relacionamento direto com Ele. Foi para isso que você foi feito. Foi para isso que você foi feito. Por que eu estou falando isso? Porque a gente às vezes está colocando a nossa função à frente do nosso chamado. A gente está dando mais importância para títulos do que para Deus. A gente está olhando mais para títulos do que para a palavra. Por quê? Porque a gente acha que a gente foi criado. O propósito da minha vida foi porque Deus vai me levantar nas nações e eu vou pregar para as nações e eu vou fazer um negócio acontecer. Eu vou fazer. Quando na verdade o que tu fez foi conseguir ser expulso do paraíso. Não tem nenhum boleto para pagar. Tem uma raiva de boleto, velho. Jesus Cristo. Você não foi escolhido, você não foi. Deus não fez você nascer uma corrida de 80 milhões. Como é que está aqui o nível aqui? Deixa eu ver. Você não venceu uma corrida de 80 milhões de espermatozoides para você ser o melhor líder, o melhor pastor. Não! Você venceu essa corrida para adorar a Deus, para exercer o seu primeiro chamado, que é adorar a Deus. É para isso que você venceu.
vencer essa corrida, para que outras pessoas vejam Deus através de você. Deus te criou para se relacionar diretamente com Ele. Por isso não confunda chamado com vocação, querido. Vocação: líder de jovens, ministro de louvor, dança, pregador, mestre, professor. Pessoa às vezes vem na igreja, ela recebe Jesus, aí confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Uma semana depois já está perturbando a pessoa. Você tem que exercer seu chamado. Você tem que exercer seu chamado. Que chamado? Você tem que entrar para você tem que batizar para entrar para dança, para entrar para louvor, para entrar para... Está errado, isso não é o chamado da pessoa. Ela tem que exercer o chamado, mas o que é o chamado? Mateus 6,6. Volte para o teu quarto, abre a porta lá, entra, fecha. Teu pai que está no secreto vai te ouvir. Esse é o teu primeiro chamado. Se relacionar com Deus, orar, ler a Bíblia, conversar com Deus, voltar para o jardim. Se Deus quisesse, fosse mesmo realmente para ter esse tanto de cargo aí, se fosse o mais importante, Deus tinha criado Adão e mais uma congregação, para ele já ser o líder da congregação. Adão foi no máximo líder do leão, da girafa. Ele não conseguiu ser líder nem da esposa, mano. Então chamado é aquilo que você tem que fazer primeiro com Deus. Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração. Primeiro. Vocação. Aí tu vai amar o teu próximo. Com a tua vocação, tu vai servir a igreja. Com a tua vocação, tu vai servir a igreja, não a si próprio. Percebe que não é nada sobre nós. É sempre sobre Deus ou sobre o próximo. A gente está invertendo isso. A gente está achando que a vocação é mais importante. Eu estou exercendo a minha vocação aqui hoje porque primeiro eu fui lá no meu chamado, querido. Porque se eu não tivesse ido lá no meu chamado, eu não tinha uma mensagem para exercer minha vocação. O nível de chamado que você exerce com Deus vai te dizer até onde você vai chegar na sua vocação para Deus. Essa frase é legal, dá para botar no Instagram. Quem entendeu? Vou falar de novo. O nível com que você se relaciona com Deus, o nível de chamado que você exerce lá com Deus, vai te mostrar até onde você vai chegar para Deus. Está falando mal de vocação? Não, pelo amor de Deus, meu irmão. Não é isso não. Estou dizendo que não existe cumprir uma vocação sem cumprir o teu chamado, pô. Você vai estar sendo um enganador. Você vai estar sendo... vou te falar aqui, você é músico, eu vou falar aqui do louvor. Arrumar uma confusão com o louvor aqui hoje. Se você é do louvor e você não procura estudar seu instrumento, estudar aquilo que você faz no louvor, você é um engano. Você está exercendo algo sem exercer teu chamado. Está exercendo tua vocação sem exercer teu chamado, pô. Se eu invento, quero ser um pregador aqui e fico só de pregador de YouTube, de frase de efeito, aonde que é que a frase de efeito salvou alguém? Salva quem? Se eu não exercer meu chamadinho aqui, filho, com Deus, se eu não fechar minha portinha ali, eu orar a Deus, eu vou vir aqui, meu irmão, eu vou ser uma piada. Porque eu até posso enganar durante um tempo, mas uma hora ou outra, entende? Então faça da melhor maneira a vocação que Deus te vocacionou, mas não esqueça do teu chamado. É melhor que você largue a sua vocação do que você largar o seu chamado. Eu amo a minha igreja, irmãos, amo de coração. E eu estou inserido num contexto que tem certas coisas que eu não tenho nem escolha. Mas deixa eu te falar, se Deus um dia falar, falou meu filho, foi muito bom o seu tempo aqui, voa para outro lugar. Se for Deus, não tem vocação que me segure aqui, querido. Porque eu tenho que cumprir primeiro o meu chamado com Deus. Então eu dou meu melhor, eu tento dar meu melhor aqui, na minha vocação. Mas compreendendo que mais importante do que qualquer vocação é o meu chamado para voltar para o relacionamento com Ele, para o
o jardim do relacionamento. Onde que Jesus foi sequestrado, né? Capturado? Não foi no jardim? Ele estava fazendo o que lá? Ele estava orando, né? Com quem? Com gente, não era com bicho. Ele estava num jardim. Presta atenção. Para exercer a vocação dele, ele estava exercendo primeiro o chamado. Ele estava orando. Pai, se possível for, passe esse cálice de mim. Aí Deus fala assim, não. Aí ele, beleza, vou para minha vocação. Aí 3 dias de martírio. Por isso que às vezes a gente vem aqui na igreja domingo e a gente quer que Deus faça tudo no domingo. Pô, mas eu não procurei Ele no dia da semana, e agora eu resumo os meus problemas e levo numa sacolinha para Ele aqui no domingo, e Deus se vira, Deus se vira. Foi a mulher que tu me destes, foi a cobra que tu criastes, foi o boleto que tu me... Boleto, foi tu que foi lá e comprou sem poder, abençoado. A gente não está se relacionando com Deus na semana, a gente não está buscando Deus na semana, mas a gente quer que Deus resolva os nossos problemas no domingo. Entende, queridos? Você primeiro foi chamado a adorar Ele, a caminhar com Ele, e exercendo primeiro esse chamado, dentro do chamado Ele vai te mostrar a que te vocacionou. E aí sim, pode ser que Ele te vocacione a ser um pastor, um ministro de louvor, etc, 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 etc. Aquilo que você faz na igreja não é mais importante do que o teu relacionamento com Deus no teu quarto de oração, no teu canto de oração, no teu lugar secreto com Ele. Não é. Não é. Primeiro chamado, depois vocação. Primeiro chamado, depois vocação. Pega os homens de Deus aí da Bíblia aí. Todos são de Deus, né? Mas enfim, tinha uns que eram mais de Deus. Pega os profetas. Pega Davi. No dia que Davi se esqueceu do seu chamado, fez besteira. No dia que Davi esqueceu para aquilo que ele nasceu, fez besteira. Pagou um preço alto. Não pense, querido, que o teu pecado vai passar em branco. Pode passar em branco aos olhos do homem, querido. Não confunda graça com desgraça. Não transforme a graça numa desgraça para a sua vida. Já estou entrando em outro assunto e nem preciso. Mas não transforme isso. Mas no dia que Davi voltou para o jardim do relacionamento, Deus falou o quê? Tua linhagem vai continuar. Meu filho vai descender de você. O templo vai ser construído por um direto seu. Pega todos os homens, mulheres de Deus, antes de fazer Esther. Esther é uma mulher retada. Esther não ficava gritando, essa mulher feminista. Não, ela fazia o que ela tinha que fazer e ponto. Maria não ficava saindo gritando sobre feminismo no meio da rua, não. O que Maria fez? A única coisa que Maria fez, pensa aí, foi mãe. Maria foi mãe do Salvador, e ela exerceu com excelência a vocação dela, porque ela tinha chamado, senão o anjo não aparecia para ela. Você pega Esther, antes de entrar lá no palácio do rei, antes de exercer a sua vocação como esposa do rei para salvar uma nação, ela exerceu o que primeiro? O seu chamado. Ela convocou, ela proclamou através do tio dela um jejum para que ela pudesse entrar na presença do rei e o rei autorizasse, senão ela estava morta, e o povo judeu inteiro também. Então eu oro essa noite para que em nome de Jesus se levantem aqui, ministros de louvores, pastores, pastoras, que se levante aqui pessoas abençoadíssimas, mas que você não se esqueça do seu chamado. Primeiro é chamado, depois é vocação. Primeiro é jardim,
Depois é a Via Crucis. Para fechar, Jesus foi crucificado, aí ele ressuscita, e ele fica um tempo aí. Do nada Jesus aparece na praia, e ele olha para o barco e ele começa a acenar para o barco. Pedro e João estão lá. Pedro tinha negado Jesus quantas vezes? Esqueceu do seu chamado, pecou, entende? E aí Jesus começa a falar assim: ei, joga do outro lado. Jesus claramente está querendo fazer Pedro lembrar: lembra do que eu já te ensinei, meu filho, joga do outro lado. Porque na primeira passagem eles estavam pescando e não encontraram nada. Jesus fala assim: ó, vai, joga a rede do outro lado. Joga do outro lado. Aí Pedro, isso não é estranho não. Só que percebe que Jesus tinha chamado Pedro e falado assim: Pedro, tu vai parar de pescar peixe, agora tu vai pescar homens, tu vai cuidar de homens, tu vai ganhar homens. E aí, um tempinho que Jesus ficou afastado fisicamente, digamos assim, Pedro esquece do chamado dele e volta a fazer a vocação dele, exercendo a vocação sem exercer o chamado. Parou de pescar homens e voltou a pescar peixe. Não estava pescando nada. E quantos de nós não desistimos e voltamos a pescar peixe e não pescamos nada? Aí gastamos aí, como eu gastei 12 anos da minha vida sem pescar nada. A valência, como diz lá, é a misericórdia de Deus que me alcançou novamente e eu estou vivo hoje. E aí Jesus fala do outro lado, aí ele joga do outro lado. E aí Pedro falou: não, meu irmão, aquilo ali é meu Jesus. Ele se desespera, meu irmão. Ele se joga no mar, ele esquece o companheiro, ele esquece tudo e se joga no mar. E quando chega na praia, o chamado dele está lá. Aquela praia era o jardim de Pedro. Pedro estava voltando para o seu jardim, meu irmão. Então eu não sei qual que é o teu jardim que foi trancado aí, meu irmão, mas volta, a chave é Jesus. E quando Pedro chega lá no jardim, Jesus já está com pão e com peixe assando, porque Ele é provisão. Então volta para o jardim, meu irmão. Você está precisando ganhar alguma coisa aí, está precisando vencer uma luta, volta para o jardim. O véu se rasgou. Pode pedir oração para o pastor? Deve. Mas entenda que Ele escuta a sua oração. Se for em nome de Jesus de coração, Ele escuta a sua oração. Tiago vai falar que a oração de um justo vale muito. E quem é justo? Todos aqueles que foram justificados por meio do sangue do Cordeiro de Deus, por meio de Jesus Cristo. Todos aqueles que entregam a sua vida, confessam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Todos esses que tiveram os pecados perdoados por meio do Cordeiro, esses são os justos de Deus aqui na terra. Eu e você fomos justificados pelo sacrifício de Cristo. Então volte para o seu jardim, a chave está aí. Fique de pé para a gente terminar. Quem entendeu a mensagem? Não é para você sair. Essa aqui é uma mensagem de esperança, de verdade. Eu sou esquisito, né? Porque até uma mensagem de esperança é meio esquisita, mas entenda, essa é uma mensagem para você chegar amanhã e falar assim: rapaz, eu posso voltar para o meu lugar, ó. Eu posso voltar a ter relacionamento direto com Deus. Eu não preciso, eu consigo, em nome de Jesus. E para você não sair daqui confuso, esse relacionamento no jardim não pode, não deve tirar a mesa, porque Jesus vai vir buscar a igreja, não o membro do jardim tal. Amém? Feche seus olhos.